Bom dia. Sábado. Quem puder treinar, treina aí. Algumas pessoas têm preconceito com quem pratica mais de uma arte marcial, né? Eu não tenho não, eu só acho o seguinte, eu acho que cada uma delas, né, se você dedicar toda a tua vida a só uma, tá? Dependendo da arte que seja, tem umas que são extremamente ricas e acho que qualquer sistema de karatê é muito rico, né? Então por vezes você não vai ver aquela arte sendo explorada a fundo, entende? Então se você decide explorar, né, com uma visão aberta uma única arte marcial e um único sistema dessa arte marcial, a coisa rende tanto que sobra pouco tempo para você estudar outras, né? Claro que se puder, legal, mas com certeza uma só dá muito trabalho para dominar bem, superficialmente qualquer uma. Então assim, na maioria das vezes o que a gente vê é uma arte marcial treinada dentro dos padrões, né, que fazem ela ser aquele sistema ali, né, seja de karatê ou seja o que for. Mas vamos falar do karatê. Se a Shotokan vai seguir o programa, né, característico daquele sistema, o Shotokan. E aí eu acho que assim deixa muito de fora muitas possibilidades de você descobrir qual é a ancestralidade daquela aplicação, daquela técnica, daquele movimento ali do braço, seja o que for. O que fazia antes da interpretação japonesa, né? Porque o pessoal não pensa nisso, né? Muitas vezes existem fatores assim que contam para a mudança de interpretação de uma técnica, né? No caso aí do karatê, Shotokan, o que a gente percebe quando a gente vai estudar a história do karatê, desenvolvimento, né, do que veio a se tornar, se formar o Shotokan, e vamos deixar claro, foi uma maneira que aconteceu seguindo o rumo que os mestres japoneses queriam, né? Inicialmente a Butokukai foi a primeira a interferir, né, no karatê do Sensei Funakoshi, e ele mesmo não acreditava na ideia de estilos, né, aquela coisa de haverem vários sistemas de karatê, ou se você preferir estilos, né? Ele mesmo não acreditava, assim como outros mestres de Okinawa, mas já aconteceu, né? E eu até diria que o Shotokan ele é um dos sistemas, uma das escolas mais ricas que tem, mas tem que saber enxergar, né? Muita gente não prefere enxergar assim e fica dentro dos moldes dessa fusão competição, né? E o que foi idealizado de média e longa distância para ele. Mas como você tem visto ao longo dos anos aqui nesse trabalho, nesse conteúdo postado aqui no YouTube, Facebook, assim por diante, quando você pega o Shotokan e explora ele, né, com uma riqueza mental, visão, você vê que está tudo ali. A linguagem de Okinawa, a linguagem chinesa e a linguagem japonesa, que é o carro-chefe. Então acho assim, você pega isso aí, cara, tem combate a curta, média e longa distância, projeção, torção, né, e as pouquíssimas conclusões no solo, e assim vai, né? Então, dá trabalho, uma vida inteira só, você pegar e se dedicar profundamente, né? Então você fazer isso com 2, 3 artes marciais é muito difícil, né? Mas essa busca louca aí de ser completo, o pessoal vai nessa e não se aprofunda em um complexo. E aí, cara, quando você vê essa coisa de o quanto eu posso expandir esse meu estudo dentro de um sistema só de karatê, por exemplo, como no caso eu tento fazer com Shotokan, treino que todo mundo treina, kata, kihon, comitê dentro dos moldes, né? Ainda que sozinho ou em dupla, seja lá como for, mas particularmente tem esse treinamento que eu tenho exposto aqui durante esses 11 anos, né? E o que o pensamento de estilos, né, que eu chamo de sistemas, prejudica? Você só pode usar essa ou aquela técnica dentro daquele sistema, dentro da forma como aquele sistema entende. E aí você tem que desprezar, salvo se você for lá entrar numa outro sistema de karatê, estudar e tal,
Fora isso, você não pode olhar, observar e falar, pô, isso aqui é legal pra cá. Porque se fizer, você está descaracterizando. É nesse ponto que justamente eu falo que os sistemas e artes marciais tradicionais são extremamente ricas, mas são levados dessa forma separatista. E a gente, no mundo globalizado, o que vai caber melhor pra gente? Vai caber a gente ter uma visão de conjunto do karatê. Porque, por exemplo, você pode fazer a coisa dentro do Shotokan dentro de determinado modo, né, e forma de uso que foi compreendida ou compreendidas pelos mestres japoneses que elaboraram aquilo ali dentro, né, do modo de treinamento que se desenvolveu ao longo dos anos no Shotokan. Mas isso não significa que só aquilo, aquela interpretação, aquele modo de uso, aquela distância se definam como karatê. Aquilo ali você está defendendo uma bandeira. Então, quando você tem essa amplitude mental, você não quer necessariamente descaracterizar um sistema de karatê. Você só quer mostrar que aquele sistema é tão rico que o mérito não é teu, não. O mérito é da arte. Só que a sua visão lhe permite trazer as claras ali esse tipo de amplitude que a arte nos proporciona. Entende? O Shotokan, ele reuniu tanta técnica, tanta concepção de combate, né, para toda e qualquer situação, mas ao mesmo tempo não é vivido dessa forma, né? É claro que isso faz com que a arte seja mais difícil ainda se você vir dessa forma como eu enxergo, porque você vai ter que treinar o que a gente treina todo mundo de uma forma uniforme, né? E vai ter que navegar nesse lado, que é o lado que você não vai ter quase parceria, entendimento, entende? Porque você vai estar encurtando a distância do combate, criando situações para te dar uma vivência, né? De o que eu faço aqui? Pô, mas geralmente eu faria isso e isso no Shotokan clássico, tá? Mas o que ele me oferece, o Shotokan, além dessa perspectiva? Aí você vai encontrar tudo, né? Você vai encontrar um modo de aplicação dessa ou daquela técnica dentro de outras circunstâncias que vai parecer outro sistema de karatê, mas a estrutura está ali dentro, entende? Então acho que tudo é discutível, mas as pessoas não permitem, né? Aí você vai ouvir de tudo, teu argumento é muito fraco, não prova nada, blá, blá, blá. É sempre assim. Quando não quer ouvir, fala isso. Quando não quer ver que a sacada é legal para todos nós, aí fala isso. Quer dizer, tá tudo no Shotokan. Só que o que ocorre? Se você observa, né, essa perspectiva da competição, já está levantando bandeira contra. Não, não é isso. Mas se você só vive, né, essa perspectiva da competição, de ou médio, longa, entra e sai, né, assim como se faz muito nos exercícios, né, de comitê, entra, sai e tal. Isso é muito bom, mas, cara, uma hora ou outra, o cara do Muay Thai, o cara de outra arte marcial, vai pegar o jogo do cara do Shotokan. E aí é esse o ponto que eu levanto. Cara, não vamos ser experts só no que todo mundo espera que sejamos. E por que ter mente aberta necessariamente tem que ser esse 880, né? Se o cara é mente aberta, ele não se limita a só um estilo, uma arte marcial. Não é isso. Acho que eu particularmente penso que não precisa ser assim. Você pode ter mente aberta em um só. Só que ter mente aberta, para a maioria, é você estudar vários sistemas de karatê, outras artes marciais. Eu acho que não precisa, cara. Não precisa. Eu acho que assim, é como o sensei Yasutaka Tanaka, né, que dava aula aqui no Rio de Janeiro, falava, olha, você não precisa fazer tudo, mas você precisa conhecer tudo que está à tua volta, né? Então, sabe, se você conhece novas aplicações, novas para você, né? Daquela ou essa técnica do Shotokan, que está no Shotokan, mas que está lá no Goju, está no Shito, no Eti, está em todos os outros. E eles fazem de acordo com as outras circunstâncias. Por que não pode ter uma visão geral de aplicação, né? Por que a gente não pode e não deve representar mais do que esses temas de karatê, né? Numa época muito mais discussões e até perigos, né? Falar do karatê em si. Eu quero até deixar uma coisa clara.
Não sou contra também o cara estudar mais de uma arte marcial ou sistema de karatê, não, porque o Sensei Kanazawa fez isso, o Sensei Asai e assim por diante. Quanto mais, né, você estuda, mais perigoso você fica. Mas qual é a concepção desse trabalho? Cara, não se sinta um merda porque você só pratica o Shotokan, porque é assim que tratam. Entende? Tratam o Shotokan como se fosse, é só Shotokan mesmo. Peraí, mas Shotokan é riquíssimo. Ele dialoga com todos os outros estilos, os sistemas de karatê de Okinawa, ou mesmo japoneses, vai ter do jeito dele, mas vai ter. E se você precisar sair do jeito dele, saia, porque você precisa sobreviver na rua. O contexto da briga na rua é outro, não é com regra. Você não vai estar controlando sempre a distância às vezes. Pode acontecer alguma coisa. E pensa sempre nessa outra coisa. E aí sim você vai achar melhor pensar karatê. E não necessariamente só Shotokan. É isso. É disso que eu falo. Outra coisa que você deve pensar é como você encara o Shotokan. Mesmo dentro do Shotokan, dentro da perspectiva japonesa. Só, tá? Sem você incorporar um estudo do Karatê de Okinawa, né, tentar rastrear, perguntar, aprender. Eu já aprendi muito perguntando, não aprendi tudo, mas aprendi muito perguntando a pessoas que têm mais anos de prática de Karatê, entendeu? Pessoas formadas inclusive mais de uma arte marcial. Eu aprendi muito com essas pessoas, entende? Então a gente tem que estar sempre pesquisando, mas dentro do Shotokan constata-se que tem tudo isso que tem por aí. Agora, falando do Shotokan só com a concepção japonesa, cuidado para você não cair no erro da busca da perfeição do movimento como o japonês de hoje em dia. Eu prefiro o japonês da velha guarda, da época do Sensei Kanazawa, Sensei Kaze e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Cara, é uma concepção muito performática, sabe? E para mim o karatê não precisa ser assim. Né? Que se por um lado você sempre ouviu críticas, né, do pessoal do Kung Fu, sobre o pessoal do Kung Fu, né, ser uma coisa muito, sabe, alegórica, não é direto, objetivo como o Karatê, no passado era assim, tá? Você que é mais novo, já pegou Jiu-Jitsu Muay Thai em diante na moda, era assim, o pessoal do Karatê olhava pro Kung Fu e falava, pô, para que tanto floreio? Pô, uma coisa quase circense aí, entende? Então, peraí, mas para onde caminhou o karatê japonês? Também por uma puta preocupação, entendeu? Com a estética, com a perfeição do movimento. Cara, desculpa, eu prefiro a velha guarda. A visão deles, nesse ponto, era melhor. A gente traz esse peso de uma performance perfeita. Porque na estrutura do próprio Shotokan, já estão os movimentos refinados, né? Vai quebra de pulso, né? Aquela pulso quebrado. Tem lá. Ainda mais se você for praticar com a ótica, Sensei Kanazawa e Sensei Asai, por exemplo, que exploraram bastante isso, né? Com a Ashidate, né? O uso do pulso, mãos abertas, e é o que eu sigo bastante. Tá tudo lá, você não precisa se preocupar com aquela coisa, sabe? Chega a ser teatral, cara. Pro leigo, ele deve achar ridículo. Aquele grito todo, sabe? Não era assim. Então eu sou a favor da concepção antiga, né? Alinhada com o mundo globalizado, onde você vai seguir essa linha do Kanazawa, do Asai, de pensar amplo, né? E assim por diante. Mas por incrível que pareça, mesmo nesse mundo mais violento, em que as pessoas no cenário realmente até esportivo, elas esperam e gostam de mais violência, ainda assim o karatê ou ele se mantém no esportivo, né? E aí depende, tem campeonatos que são excelentes a nível técnico, né? Dentro da concepção japonesa, que não é para qualquer um realmente. Você olha assim, pô, os caras são feras, né? Agora tem outros, né, formatos que são feios, o cara não trabalha, né, nada que vai servir para o lado marcial, né? E aí tem o tal do Karate Combat, que eu particularmente não gosto, acho que há uma descaracterização muito grande ali do que é Karatê, mas tudo bem. Mas ninguém pensa dentro dessa ótica, de você treinar o Karatê como uma arte marcial que não dependa de competições, por exemplo. Eu acho super interessante a concepção de hoje. Se determinada técnica não cabe no sparring, ela não funciona.
Porque você não está testando direto quando você está testando um soco e um chute. Vai limitar o karatê. Até porque no passado existiam tantas as técnicas com as mãos abertas, por quê? Porque era curta distância. Entende? Tanto é, cara, que o Krav Maga trabalha e fica pra lá e pra cá. Dedo no olho, garganta. Agora, se o karatê vai fazer, assim não funciona. É sempre assim. Ah, mas você acha que vai ser fácil botar o dedo no olho? Bom, se você quiser atingir o olho daquela forma clássica, como você vê no kata, realmente vai ser ridículo, não vai ser fácil, né? Mas os dedos nos olhos, né? As estocadas nos músculos, as coisas que acontecem, costela e assim por diante, brincar no corpo do adversário com a porrada, isso aí é vivência. Encurtar a distância no karatê era para ser sinônimo de terror para o adversário. Porque a origem do karatê é a curta distância. Não tem muito papo, é isso. E aí a curta distância ela não é comprometida com a estética. E se você for avaliar todos os katas Shotokan, mesmo com as adaptações base larga, isso não significa que é só média e longa distância. Não significa por quê? Ué, o Rungá tem lá o nosso Kibadachi, o Shaolin, né, do sul também, que é mais mão, é mais, sabe? E aí? Tudo que é do sul, geralmente ali na China, por exemplo, é mais técnica de mão e muita curta distância, muito diálogo de braço, né? Aí você veja, ué, o karatê ele herda isso. Então, por mais, cara, que tenham colocado chute alto, base larga, originalmente o karatê ele tem que ter na raiz, o praticante, a sabedoria de usar a curta distância. E todos os katas, eles são para curta distância, basicamente. Se o que eu estou falando, dentro da perspectiva da curta distância, fosse uma viagem na maionese, uma opinião sem base, o que seria do próprio jiu-jitsu brasileiro? Que ele tem que encurtar a distância para derrubar. Você vai chutar de qualquer jeito, sem precisão, e ainda que você chute com precisão é perigoso, um cara do jiu-jitsu altamente treinado. Cara, ele sabe que você vai chutar a cabeça dele, que você vai querer fazer isso, aquilo, né? Se você tiver uma inocência, não tiver uma estratégia, então você vai, sabe? O próprio Valide, tem luta do Valide, cara, que o cara vai dar acho que era um Mawashi na cabeça, ele abaixa, pega a perna de baixo, faz a festa dele. Segundo o cara treina aquilo ali contra soco e chute, não vai ser isso que vai conter. Entende? É disso que eu tô falando. Então o karatê a curta distância, ele é importante por causa disso. Você não vai depender de... O cara entra, você sai, defende, contra-ataca, chutando e socando. É bom? É, mas não é tudo. Então diante disso tudo, pensa na importância desse trabalho aqui, que pode direcionar para você uma mentoria online, ou mesmo você que é do Rio, né? Treinar comigo lá na ITF Brasil, academia, né? É academia de taekwondo, mas existem outras artes marciais aqui, do Muay Thai lá, né? E eu tô lá com karatê Shotokan, entendeu? Então vai lá, se você que é do Rio, quer treinar karatê, ou tá parado há muito tempo e gosta dessa concepção e é do Rio, vai lá, perto da Sans Penha, entendeu? Essa é a importância desse trabalho, é a conscientização. Fluidez não é o foco do trabalho. Fluidez, eu ressalto que ela existe e é possível ter karateca com isso, tá? O que eu te ofereço é uma mentalidade aberta, uma concepção de um excelente aproveitamento do Shotokan.